Quem será que são os intelectuais inorgânicos da atualidade no Brasil? Vamos ver. Eu não sou um intelectual orgânico, tá? E por que não sou? Porque no sentido original do intelectual orgânico, era aquele intelectual que estava a serviço de uma certa classe. Então você tinha os intelectuais da burguesia defendendo os interesses da burguesia. Depois tentaram criar o intelectual do proletariado defendendo o interesse dos trabalhadores. Eu não acredito que a gente deva defender o interesse de nenhuma classe, assim como se um grupo de pessoas fosse estar sempre certo e outro sempre errado. E também não sou um intelectual orgânico no sentido de servir a uma ideologia. Às vezes me chamo de isentão, né, que é um termo que se criou aqui no Brasil para pessoas que eventualmente dão opiniões críticas a um lado, ao outro lado da política, etc. Na verdade, a melhor expressão são intelectuais mais independentes. Eu muitas vezes defendia posições, e ainda hoje isso acontece, que as pessoas dos dois campos vêm bater em mim, dizer, ó, tá aí, tá em cima do muro, ou tá passando pano pro outro lado. Outro dia, nas redes sociais, eu adoro as redes sociais, porque eu acho que é o campo do debate hoje em dia, sem prejuízo para a mídia também, que é importantíssimo. Mas nas redes sociais que eu estava debatendo, eu fiz um post e você teve tanto petista quanto bolsonarista dizendo que aquele meu post, o mesmo post, um lado era passando pano pro Lula e no outro tô criticando demais, tô pegando pesado demais com o Lula. Quem me acompanha deve perceber que eu acabo sendo uma pessoa assim, que toco muito, e me parece, eu tento ser bastante comprometido com ideias ligadas a direitos individuais, à liberdade de expressão, à tolerância, que eu considero que são, vamos dizer, conquistas iluministas. Agora, essa surpresa, esse choque, essa provocação, acontece quase todos os dias, né? Eu convivo com isso todas as semanas, digamos assim, né? Por exemplo, nos últimos anos no Brasil, o tema da liberdade de expressão novamente, né? Eu muitas vezes fui em debates dando nome aos bois, simplesmente isso, né? Então, quando há censura prévia, não importa que ela seja feita contra o jornalista A ou o jornalista B. Com certeza, não servir a uma ideologia te ajuda a ter um pensamento mais crítico, porque a ideologia deve servir ao homem, não o homem, a ideologia, né? O conjunto das regrinhas, as posições. As posições vão evoluindo. Mesmo a justiça no Brasil, ou o atual governo, digamos assim, né? Ou os partidários do atual governo passaram a apoiar a censura, né? Como no caso do Monark, como no caso do Marco Sintra, ou mesmo o caso de um pequeno partido comunista chamado Partido da Causa Operária, que foi censurado no Brasil, eu também fiz a crítica. A gente, enquanto filósofo, enquanto intelectual, enquanto qualquer pessoa que pensa na sociedade, a gente está à procura da verdade, estamos à procura da justiça, estamos à procura de uma sociedade que funcione melhor para todos, especialmente para quem mais precisa. E isso isso não é monopólio de nenhum dos lados. Eu acho que o Schuller falou uma coisa muito interessante, que ele se referiu ao tipo de pressão que ele passa toda semana, quando ele diz, né? Porque é muito comum o que os dois falaram, quer dizer, tanto um quanto o outro continuamente estão apanhando de todos os lados. Eu acho que por uma questão geracional quase, o Joel é naturalmente alguém que transita pelo ambiente das redes sociais. Ele entende que, graças às redes sociais, a gente ficou muito mais informado durante a pandemia, né? A gente ficou sabendo, por exemplo, de avanços no campo da medicina especificamente vacinas, eu quero dizer, né? Uma das coisas que faz com que o Joel tema muito essa discussão sobre regulação das redes sociais e da mídia. Uma vez ele chegou, inclusive, a escrever uma coluna na Folha especificamente sobre isso, em que ele falava que alguma coisa, o título era mais ou menos assim, alguma coisa assim, não acabem com as redes sociais. Era mais ou menos uma coisa assim, não acabem com as redes sociais. Quer dizer, pelo fato delas serem esse ruído, esse barulho, muitas vezes essa baixaria toda, se você tira as redes sociais de circulação, no sentido que se regula, censura e isso vai diminuir enormemente o espaço das discussões que acontecem na sociedade. É claro que, se comparar com a minha visão, eu acho que o Joel, inclusive por ser mais jovem, ele me parece que tem uma, digamos assim,
uma aderência à ideia de que o debate produz alguma coisa de valor, né? Só para voltar um pouco, no caso da pandemia, você discorda que as redes sociais tenham servido para disseminar a informação, então? Então, a questão é a seguinte: durante a pandemia, as redes sociais fizeram de tudo que as redes sociais faz. Elas divulgaram do que a gente pode considerar como ideias propositivas e construtivas durante a pandemia, e ao mesmo tempo ela divulgou um monte de pânico, de bobagem, de fake news. Concordo que não tem como acabar as redes sociais. Elas têm um papel hoje na democracia tal como é, tal como funciona. Mas, digamos assim, eu acho que elas causam muito estrago, né? Agora, o que o Schuller fala, primeiro, esse tema da pressão é constante, né? Hoje, para você ter uma vida intelectual e a menos que você sirva algum conjunto de ideias vinculado a práticas de sociabilidade intelectual, de lobbies, de interesses de grupos, você apanha bastante o tempo todo, né? Você tem que desenvolver um certo estômago, principalmente se você está nas redes sociais o tempo inteiro, né? E outra coisa muito interessante, o Schuller ele tem uma prática, quando você lê o Schuller, ele tem uma prática como intelectual público, que é uma capacidade que ele tem, que não é muito comum, que é analisar a máquina do governo, né? Isso que dá o que a gente pode chamar de independência no pensamento dele, porque ele analisa como funciona o governo. E, nesse sentido, é como se ele estivesse fazendo uma coisa que, em filosofia política ou ciência política, você está fazendo uma análise do Estado enquanto tal, do craft do Estado, como ele funciona, qual é para onde que vai a máquina, quais são os elementos que compõem essa máquina, se está azeitada, se não está azeitada. E também essa ideia de que a democracia é um sistema que modera as coisas, que é uma ideia típica da democracia. Você tinha uma tendência ao STF andar falando demais, né, gente falando demais, e o Senado começou a subir o tom com o STF. Né? O Senado tem a função constitucional de oferecer freio ao STF. E quando ele subiu o tom, independente do conteúdo que ele estava discutindo, que inclusive eu concordo no sentido da decisão monocrática, o Senado ele fez a função dele dentro da máquina da democracia. Ou seja, virar para o STF e dizer assim, olha, você não pode fazer tudo o que você quer, tá? Nós estamos aqui. E ao Senado fazer isso, independente de você gostar ou não de quem está ali, o Senado cumpriu a sua função de moderação que a democracia tem e que, infelizmente, normalmente os intelectuais orgânicos não estão nem aí para isso. É um dos grandes pecados deles.